A liderança de hoje já educou mais de 75 mil alunos em mais de 72 cursos. Hoje eu recebo Alexandre Teodoro, reitor da FAESA e presidente do Conselho Deliberativo do Espírito Santo em Ação. Muito obrigado pela presença, Alexandre. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você no seu programa. Parabéns pelo programa. Obrigado. Para a gente começar um pouco da sua história pessoal, como é que você começou a trabalhar, qual foi a idade que você ingressou no mercado de trabalho e como foi esse início? Bom, Ricardo, a minha história assim, começa aos 16 anos de idade com carteira assinada. Então, assim, eu fui convidado pelo meu pai, a FAESA já existia, a FAESA começou em 1972, e a FAESA tinha uma logística de estacionamento muito complexa. E ele falou, você é o cara certo para dar conta dessa logística aqui. E logística é esse nome bonito que a gente usa hoje, mas era o estacionamento mesmo da FAESA naquela ocasião. E ali eu comecei. Logo depois eu me encantei na área de sistemas, na área de computação. Lembrando que na época a computação não era isso que a gente vê hoje, eram mainframes, eram computadores grandes, de grande porte, e você tinha profissões segmentadas nessa área. Então tinha uma área de digitação, uma área de programação, a área de análise e operação desse computador. E eu me encantava com a programação, mas para chegar nisso eu tinha que andar um passo de cada vez. E eu comecei a trabalhar com a digitação, e aprendi essa profissão e aí me envolvi com isso. Isso com quantos anos? Isso com 18 anos. 18 anos. Em seguida... Já se falava em programação. Que ano a gente está falando mais ou menos? Nós estamos falando da década de 70, final dos anos 70. Já se falava em programação naquela Já programava, a gente tinha computadores de grande porte, você tinha uma pessoa que ficava só programando ali aqueles computadores e interagindo, e aí é um programa desse para falar desse mundo que foi lá atrás, a área de TI, que a gente chama hoje, né? Mas a gente chamava na época de processamento de dados. No meio disso aí eu fui interrompido, fui parar no Exército. E aí eu servi aqui no 38º BI com 10 meses e saí de lá com honra ao mérito. E foi um tempo assim, saí o mais rápido que eu podia, porque eu entrei e falei, como é que eu saio daqui mais rápido? E aí participei ativamente de tudo que tinha que fazer. Você foi convocado? Eu fui convocado, fui obrigatoriamente, né, ou então dedocraticamente apontado assim que você vai ficar. E aí, na época, era assim que funcionava e a gente participou disso. A partir daí, eu voltei para a área de TI e segui essa carreira. E aos 22 anos, eu tive a oportunidade de ter a minha empresa. Você saiu do Exército e funda a primeira empresa com 22 anos? 22 anos. Eu saí com 19 anos do Exército, 19 para 20 ali, e aos 20 eu volto para essa área. E eu fui trabalhar direto na área de programação, com alguém que tinha um birô de serviço, ou seja, as empresas mandavam os documentos para lá, a gente processava e devolvia os relatórios. E ali ele falou, você quer comprar minha empresa? Eu falei, mas com o dinheiro que você me paga, como é que eu vou comprar o quê? E ele disse assim para mim, não, você vai fazer o seguinte, a gente tem uma carteira de cliente. E essa carteira de cliente, eu tenho um lucro aqui. Nesse lucro, você vai pegar isso e vai me pagar isso durante 5 anos, você vai me dar esse lucro. Se você conseguir mais clientes, sorte sua. Se você não conseguir perder clientes, você vai me pagar isso. E eu aceitei o desafio. Aí eu fui olhar as contas que ele fez, ele tinha me tirado da folha de pagamento. Aí quando eu voltei nele, ele falou, suas contas estão erradas. Ele falou, não, agora você vai ver o que é ser empresário. Então a minha vida... Você não tinha salário fixo mais. Não tinha mais salário. Era o risco. Não, eu tinha que fazer o meu próprio salário. E com isso eu fiquei nessa área, fui muito bem sucedido, constituí família, casei, filho, e quando eu estava com uns 31 anos de idade, me preparei, é claro, estudei e assim por diante, fiz tudo que todo mundo precisa fazer nessa área, que é estudar, quer se preparar, se você quer ser bom onde você quer atuar, você se qualifica para isso. Eu costumo dizer que só tem oportunidade para quem tem olho preparado. E o olho preparado é você estar preparado para o que você quer fazer. Não adianta você achar que vai dar sorte, porque não tem sorte. Né? Tem aquela regra do Sun Tzu que fala assim, né? Se você conhece a si mesmo e conhece o inimigo, você tem grande chance de vencer. Mas se você conhece você e não conhece o inimigo, mais ou menos. Agora, se você não sabe nada de você e muito menos do inimigo, você já perdeu. Já perdeu. Essa regra... escreveu o livro A Arte da Guerra, clássicos de estratégia, negociação. Exatamente. Eu gosto muito disso, dessa passagem,
porque ela retrata exatamente, eu acho, que é o que a gente tem que se preparar. E assim que eu me preparei, eu ganhei mercado nessa área de informática, e aí eu chego para a FAESA aos 31 anos de idade, num convite novamente do meu pai, agora para assumir a direção da FAESA. E eu me assustei com aquilo, falei, como é que eu vou ser diretor? Eu estou aqui, o que eu conheço de educação foi o que eu aprendi e o que o senhor faz aqui e o que eu vi o senhor fazer durante anos, porque ele era um professor, meu pai era professor, minha mãe professora, então era filho de educadores, e eu precisava corresponder a isso. E eu comecei na FAESA, a FAESA tinha 2 cursos, né? E a gente entrou ali, começou a trabalhar. Isso a gente está falando de que ano? Eu estou falando de 91 já. 91. Aí de 91 para cá, a FAESA sai de 2 cursos de faculdade para ter o que ela tem hoje. Nós somos hoje em torno de 72 cursos entre graduação presencial EAD, cursos técnicos. Pós-graduação nós temos 101 cursos hoje à disposição da sociedade em todas as áreas de conhecimento online, no EAD, onde você tem as certificações. E aí a gente conseguiu colocar isso tudo em pé, chegando à FAESA onde ela é hoje. Hoje a FAESA é um centro universitário e, assim, com muito orgulho, é o melhor centro universitário da região sudeste e o 3º melhor centro universitário do Brasil por 3 vezes seguidas. Porque uma coisa você chegou lá de uma vez só, mas quando você chega 3 vezes, é porque você é muito bom, né? Vamos combinar. Legal. Quantas pessoas emprega hoje a FAESA? A FAESA tem em torno de 600 nossa equipe de administradores e administrativo e professores, nós somos em torno de 600. 600 pessoas. Queria que você me contasse como é que é liderar uma equipe de 600 pessoas, né? Você, de lá de 91 até 2021, estamos aqui agora, mais de 30 anos passaram. Como é que foi aprender a liderar uma equipe desse tamanho? Quais foram as habilidades que você precisou desenvolver para ser o líder dessa equipe? Sim, eu atuo na pós-graduação na área de planejamento. Eu adoro planejamento, eu não consigo me imaginar sem um planejamento, uma visão de longo prazo, quando consegue fazer longo prazo, né? Nesse país a gente tem que tomar muito cuidado com esse longo prazo, mas que você consiga olhar para frente, ter uma equipe qualificada. Tem gente do seu lado que veste a camisa, que rema com você para o mesmo lugar. Então, se você tem um planejamento, você está dizendo que é para lá que você vai, a equipe tem que estar junta, a equipe tem que estar engajada. E assim, quando você fala em educação, e aqui é muito desafiador a educação, porque a educação tem sempre um contraditório, né? Porque você cria o conhecimento. Às vezes você acha que está muito certo e alguém te vem com uma tese e prova que é diferente e assim por diante. Então, assim, engajar professores, né, que são, na sua maioria, nós temos hoje professores com mestrado e doutorado. São poucos especialistas que a gente tem. A equipe administrativa também qualificada nesse nível. E que você consegue ter uma equipe coesa e alinhada, ela é um desafio permanente. Ou seja, é um dia de cada vez, trazendo quem foi para um lado um pouco para o lado, trazendo para a equipe e dizendo, nós estamos indo para lá. E é assim que a gente tem feito. E é isso, e assim que a gente está vencendo os desafios. Bacana, aí você falou da equipe, né? Vou te perguntar agora o seguinte, quais são as características que você busca num liderado? Ou seja, uma pessoa para trabalhar com você, enfim, para estar dentro do seu time, quais as características, quais as habilidades, quais os valores que você busca numa pessoa para compor o seu time? Ele já vai responder essa pergunta, antes disso eu vou chamar o próximo bloco. Fica aí que o Mundo Business volta já. Bom, estamos de volta aqui em Mundo Business com Alexandre Teodoro, reitor da FAESA. Alexandre, a gente falava sobre as características, né, no último bloco, as características das pessoas que você lidera e as características que você considera importantes ter uma pessoa para contratá-la ou para que ela faça parte do seu time. Quais são elas? Bom, primeiro, assim, a gente precisa de pessoas inovadoras, empreendedoras, e quando a gente não tem essa característica direto, a gente tem que desenvolver. Porque uma instituição que completa 50 anos, né, você está falando de uma instituição tradicional, mas a FAESA se reinventa todos os dias. A gente tem uma proposta dentro da FAESA claríssima, que é ser uma instituição de excelência com foco no sucesso dos nossos alunos. Então, assim,
conversa para lá, conversa para cá, o aluno, sabe, é a razão de ser daquela instituição, né, de educação. Sem um aluno, nós não podemos ir para outra coisa, fazer outra coisa na vida. Mas se é para fazer educação, ali está o aluno no centro de tudo. E a gente tem, dentro dessa proposta de valor, o acolhimento, a inovação e o empreendedorismo. Quem vem para esse time precisa entender o que é um acolhimento, por exemplo. É um acolhimento de um aluno que vem com as suas dificuldades. E a gente precisa interpretar e responder, seja ela qual for. Pode ser uma necessidade simples, de um ajuste qualquer, mas pode ser, por exemplo, um aluno que venha com uma deficiência, uma deficiência de conteúdo ou cognitiva. E a gente tem que acolher esse aluno, entender a sua demanda e responder e transformar, porque uma instituição de ensino, ela realiza sonhos, né? Ela transforma vidas. Então, quem entra numa instituição de ensino, por exemplo, como a FAESA, ele vai se realizar profissionalmente, porque a FAESA vai dar a ele a condição de estar no mercado e realizando seu sonho como um profissional de sucesso. Então, esse profissional que vem atuar conosco, ele precisa ter essa característica, ele tem que ter, primeiro, gostar de gente, né? Tem que ser lida com gente, tem que gostar de gente, tem que ter esse olhar da inovação, porque a gente se reinventa nessa pandemia, todo dia a gente se reinventou, continuamos nos reinventando todos os dias, portanto tem que ser inovador e tem que ter esse pensamento e ação empreendedora assim, como base, mas essa visão humanística, sabe, porque nós estamos lidando com pessoas e com gente e que precisa, e que confia em nós a sua formação. Agora você falou das características da equipe, do time. Queria saber das suas características. O que você teve que aprender lá nos seus 30 e tantos anos de FAESA para fazer com que você conseguisse ser um bom líder para essa equipe? Bom, primeiro eu acredito na educação como um instrumento de transformação. Sim, eu estou à frente de uma instituição, então eu acredito no que eu faço, eu amo o que faço, né? Tenho 30 anos dedicado a minha vida à educação superior. Eu diria não só superior, mas a educação como um todo, porque você acaba conhecendo de tudo. Lembra que eu disse a necessidade de você estar focado? Então, assim, eu fui buscar no mundo uma referência para a FAESA para ela chegar onde ela chegou. Eu viajei vários lugares, né, várias universidades fora do país, com um grupo que pensava como alinhado com esse pensamento de que qual é a educação que nós vamos ter daqui para frente, que não era mais uma carteira atrás da outra. Então, como é que a gente podia fazer diferente? Eu fui buscar isso. Então, assim, ser aplicado no que faz, e é isso que eu faço todos os dias. Dar atenção à equipe. Assim, eu tenho agendas permanentes com a minha equipe. E eu não aceito o meu celular tocar e o meu desvio. Assim, eu costumo dizer assim, eu sou 100% você, vamos embora. E a gente, então, são características para mim, assim, disciplina, sabe? Foco, disciplina, parece jargões, mas são características que estão colocadas para mim para que eu consiga avançar e ser um líder, que eu seja reconhecido como líder na instituição. Como é que você enxerga a educação no futuro? Contar uma rápida história. Em 2014, eu estava no MIT e tinha uma placa... MIT, que é um dos maiores nos Estados Unidos. Do mundo, nos Estados Unidos, né? Exatamente. E eu tinha ido a Harvard, eu tive um curso em Harvard e tive um curso no MIT. E que ficam em Cambridge, Boston, em Boston, na mesma região. E ali eu vi uma placa, como será a educação em 2020? Hoje eu olho para aquela placa, né, e eu ficava imaginando assim, 2020, quem poderia imaginar que a gente estivesse nessa pandemia, né? E o que estava pensado lá atrás no MIT, se perguntando como vai ser a educação em 2020, que era a cadeira, só lembrando, em 2014 para trás, é uma carteira atrás da outra, sim, sabe? Ao mesmo tempo, eu acho que grande parte dos seus ouvintes aqui estudaram e ainda estudam, alguns de uma carteira atrás da outra. Que metodologia nós teremos e a condição com essa tecnologia, o avanço da tecnologia, de colocar
para a formação dos alunos, essa formação formal necessária. Não dá para falar, você ter uma formação pulverizada, você precisa ter uma formação integral, você precisa ter bases para falar das coisas que você vai falar e fazer, porque isso tudo tem um histórico. Então não adianta ser alguém especialista aqui sem ter uma base, porque ele se desmonta naturalmente. Então, em qualquer mudança de tecnologia, você não aprendeu a aprender. Sim. Porque você só aprende a aprender se você tiver uma boa base para você ir se atualizando. Então, quando a gente viu aquilo lá, eu falei, meu Deus do céu, e a gente estava lá buscando inovações. E estava começando a se falar em metodologias ativas. Metodologia ativa é aquela que coloca o aluno como protagonista da sua aprendizagem. Ele sai daquele mão na massa. Modelo tradicional de carteira atrás da outra, sala de aula tradicional, com o professor dando aula e dando ordem, para o aluno virar protagonista do processo. E eu conheci um professor da Harvard, chamado Eric Mazur, e ele estava dizendo que os alunos dele não engajavam na aula dele. E o cara é um astrofísico, doutor, pós-doutor, com livros. Eu falei, como Harvard, com o melhor aluno do mundo ali dentro, e ele não conseguia engajar seus alunos nas aulas dele. E ele criou um método, e a gente foi lá aprender o que método era esse, e eu trouxe isso para cá. A gente gerou uma aula FAESA, e que tem a personalização, quem é meu aluno, a metodologia ativa, que é a experimentação, e a tecnologia para que a aula nunca termine, e isso aconteceu de 2014 para cá, nessa construção desse desafio. Então, Alexandre, agora, você me contava nos bastidores que é esportista, né? Como é que os esportes te ajudam nos negócios? Pois é, assim, dentro da linha de cuidar de você, assim, eu não consigo, eu adoro esporte, né? Então eu corro, faço corrida, faço maratona, faço meia maratona, treino, enfim, tenho atividade de corrida, bike, então bike, às vezes a gente faz viagem de bike, eu já consegui fazer Santiago de Compostela de bicicleta. Quantos quilômetros são? Eu fiz 380 quilômetros de bike em Santiago de Compostela, dá muito mais do que isso, dependendo de onde você saia no caminho de Santiago. Fiz, agora, 2020, no carnaval, eu estava na Toscana pedalando, a Itália fechando lá por causa da pandemia e eu fugindo do lado de cá, do outro lado onde estavam acontecendo as coisas, fazendo esse passeio de bike. Então, para fazer isso, eu me preparo sempre. Então, eu tenho atividade, e tenho muita atividade também de musculação, no mínimo 3 vezes por semana. Então, isso me dá uma condição de física, com a musculação, para correr, e dá um condicionamento físico que me garante saúde. E acaba sendo uma válvula de escape também. E é uma válvula de escape, né? Uma bicicleta dessa que você sai com um grupo, né? Normalmente sai um grupo ali de 5, 6, não dá para falar sério ali. Então, se você fala um monte de coisa e não diz nada, e não tem coisa melhor do que isso. Alexandre, para a gente finalizar agora um bate-bola, uma liderança que te inspira. Meu pai sempre me inspirou, sempre foi uma referência para mim, e até hoje, toda vez que eu me vejo numa situação difícil, é ali que eu busco a minha inspiração, das falas e a orientação que sempre recebi dele. Uma empresa que te inspira? As empresas de tecnologia todas me inspiram, todas elas, pela seu dinamismo que tem, a inovação presente o tempo todo. Então, toda vez que eu vejo uma Microsoft, por exemplo, e lutando contra se manter no mercado com a Apple, que são empresas de tecnologia que sempre me inspiram pela sua inovação permanente. Um princípio não negociável? Eu acho que você tem uma questão ética que sempre tem que ter nas negociações e o cuidado com o outro. Então, na negociação tem que ser sempre bom, uma frase boba, mas que ela tem que estar presente. A gente aprende isso de berço. Tem que ser bom para mim, tem que ser bom para quem você negocia. Então, se não for bom para os dois, não serve. Tem que agregar valor para os dois. Uma vitória? A FAESA. Uma derrota? Eu não tenho. Não dá para te dizer assim, porque eu costumo dizer que eu sou iluminado e abençoado, sabe, todos os dias. Todos os dias eu elevo meu pensamento a Deus para pedir a Ele que me ilumine nas minhas decisões. Como hoje, por exemplo, que eu estou aqui, que eu tinha essa entrevista, que eu pudesse estar aqui sobre os cuidados de Deus. Então, assim, Deus é presente na minha vida na hora que eu acordo até a hora que eu durmo. Então, eu não consigo ver alguém que alcançou o que a gente tem alcançado, né? Com as pessoas que a gente tem a capacidade de se relacionar, uma derrota, não consigo ver. O melhor investimento? O melhor investimento é a educação dos meus filhos, a formação que a gente tem,
em nós mesmos. Porque se a gente tiver isso, a capacidade, a possibilidade de formar, né? Formar pessoas, como é o caso que a gente, como nós fazemos na FAESA, a gente tem essa possibilidade, ou qualquer um de nós, né? A possibilidade de se aperfeiçoar no que faz todos os dias. Esse é o melhor investimento que você pode fazer em você. O resto é consequência disso. O pior investimento? Parar, sabe? Você parou, achar que você já fez tudo e não cuidar de você, não investir em você mesmo. Então, assim, o pior investimento é você achar que você não... Tá bom, e aqui eu paro. Aí você perdeu. A virada de chave na sua vida? Foi quando eu fiz esse movimento para mim de sair da área de tecnologia, como eu não perdi essa capacidade da inovação que a tecnologia me traz, nunca perdi isso, mas quando eu saí de uma área que era uma área que eu conversava muito mais com o computador, para conversar com pessoas, eu me descobri conversando com pessoas e descobrindo que eu amo pessoas, então essa é a minha melhor virada de chave. Se pudesse voltar atrás? Não volto não. Se eu pudesse voltar atrás é para ganhar mais tempo de vida, para fazer mais do que eu faço. Se pudesse deixar uma mensagem agora ao público que está nos assistindo, qual seria? Eu diria assim que, como educador, eu acho que eu não posso deixar de sugerir que as pessoas se atualizem, que estudem, se não parem nunca, sabe? O dia que você deixa de sonhar, de pensar, é o momento que você, acho que já parou mesmo. Então, acho que a gente só vai ficando obsoleto, se é que cabe essa palavra para um ser humano, é quando você deixa de sonhar, e se você deixou de sonhar, você deixa de realizar. Então, não pare nunca, você continue perseguindo o que você gosta, faça o que você gosta, sabe? Cuide de você sempre, cuide de você sempre. Alexandre, muito obrigado pela entrevista, parabéns pela trajetória. Obrigado pela oportunidade de falar para o seu público. Obrigado a vocês todos aqui. E ainda falando sobre educação, vamos agora conversar com Ana Luísa Porto sobre educação financeira. Ela que assina a coluna Finanças de A a Z no Folha Vitória e vai falar para a gente sobre investimentos e o viés comportamental dos investidores nesse vai e vem dos mercados.